Olá, vamos à nossa primeira aula com o tema matéria e suas transformações. Na verdade, introdução à química. Vamos começar a sua jornada para a sua aprovação no Enem deste ano. Então, o que é química? Química é a ciência que estuda a matéria, as transformações que a matéria sofre e a energia envolvida nessas transformações. Tá? Vamos lembrar alguns conceitos. Matéria, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, como uma árvore, uma caneta, uma borracha, um pedaço de diamante. O que são as transformações? São ou as reações químicas, então, por exemplo, a formação de ferrugem, ferro reagindo com oxigênio, formando óxido de ferro. Ações físicas, como, por exemplo, passar água do estado sólido para o estado líquido. Tá? E muitas vezes nesses processos, tanto químicos quanto físicos, se envolve energia. O que é energia? É a capacidade de realizar trabalho, fazer o que? A passagem da água do estado sólido ao estado energia, aquecimento, para esse processo, esse trabalho ser executado. Algo importante também nessa parte introdutória de você diferenciar são os fenômenos físicos dos fenômenos químicos. Tá? Os fenômenos físicos são aqueles que não alteram a composição do material. Então, quando eu passo água do estado sólido para o estado líquido, eu continuo tendo água, a composição é a mesma. Quando eu pego um pedaço de alumínio, coloco em lâmina, coloco na forma de uma roda, continua sendo alumínio. E eu posso reverter, eu posso pegar essa água, resfriar e transformar em sólido de novo. Eu posso pegar esse alumínio aqui e laminar, transformar em lâmina novamente. Tá? Então, fenômenos físicos não alteram a composição do material. Já os fenômenos químicos modificam a composição do material, ou seja, tem uma reação química, reação química. Então, por exemplo, a queima da madeira, aqui a madeira está queimada, aqui, a celulose está queimada, os materiais da madeira estão queimados. Já não é mais a mesma madeira de antes. Enferrujamento de material metálico, então, formou ferrugem. O ferro virou óxido de ferro, ou esse aqui, ou esse aqui. FO, tá? Em geral, os processos químicos são mais difíceis de reverter, tá? Mas existem processos químicos que são reversíveis, ok? Então, não pode esquecer de diferenciar fenômeno físico e fenômeno químico. Isso aparece no Enem? Muito pouco, mas pode vir a aparecer, e é conhecimento básico importante saber. Olha só como ele apareceu no Enem em 2020, no Enem Digital. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final, adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação do resíduo, catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise, aquecimento, fusão. Qual das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Então, vamos lá, vamos observar. Ó. Hidrólise e pirólise. O que eu tenho aqui? Hidrólise quebra pela água. Pirólise quebra pelo fogo. Opa, são reações químicas. Já mostra aqui respondido, letra A. Vamos só confirmar os demais? Secagem. Secagem é processo físico. Pirólise, processo químico. Ele quer só método químico. Secagem, pirólise está ok, secagem está errado. Moagem, lavagem, também, ambos processos físicos. Moagem, trituração, lavagem, remoção de sujeira por dissolução em água. Separação, que é a catação, físico, hidrólise, a hidrólise até é, mas ele quer os dois. Secagem e aquecimento, ambos processos físicos aqui, resposta à letra A. Então, ó, a hidrólise quebra pela água, pirólise quebra pelo fogo. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, CaCO3 e aquecer, eu transformo em CaO mais CO2. Isso é uma pirólise.
Vou fazer uma hidrólise. Eu tenho aqui, ó, um éster. Vou reagir com água. O que vai acontecer? Há uma trocazinha aqui. Vai formar ácido acético do vinagre. Isso aqui quebra e forma metanol. Então, ácido acético, só para conhecer. E aqui, metanol. Isso aqui é uma hidrólise. Respondido. Respondido, questão fácil aí do Enem 2020. Outra coisa importante, não vai cair diretamente no seu Enem, tá? Mas pode aparecer nas alternativas alguma coisa falando sobre isso, que é a alotropia, ou variedade alotrópica. O que é isso? Eu tenho substâncias diferentes formadas pelo mesmo tipo de átomo, seja com arranjo espacial diferente ou com atomicidade diferente. Por exemplo, eu tenho carbono, grafite e diamante. O grafite e diamante são feitos do mesmo material. São feitos do mesmo material. Ambos são feitos de carbono. Qual a diferença? O grafite tem o que chama de estrutura amorfa, estrutura desordenada. Já o diamante, ele tem organizada chamada estrutura cristalina. Mas ambos são feitos do mesmo material, só que em propriedades diferentes devido ao arranjo estrutural ser diferente. Ser diferente. Já aqui, a diferença que eu tenho aqui, ó, no ozônio e oxigênio. Olha só, oxigênio, feito com 2 átomos de oxigênio na molécula, e o ozônio com 3. São substâncias diferentes formadas pelo oxigênio. Qual que muda aqui? Muda a quantidade de átomos, a atomicidade. É um conceito importante que é bom você saber aí, para trabalhar, de repente, no Enem ou outros vestibulares. Então, outra coisa importante é a matéria pode ser formada de sistemas. O que é sistema? Sistema é o que é observado. Então, um copo é um sistema, esse lápis aqui é um sistema, o computador é um sistema. O sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Homo quer dizer igual. Quando fala homogêneo, eu estou dizendo que tem uma fase. O que é fase? É o que eu vejo. Eu estou vendo, olha aquele copo com água, só tem água pura, água, só vejo água, aquilo é uma fase. Ou o sistema pode ser heterogêneo. Heterogêneo quer dizer que tem mais de uma fase. Por exemplo, aqui um copo com água pura. Aqui eu tenho heterogêneo, uma mistura de água e óleo. Água e óleo formam uma mistura heterogênea, que tem o quê? 2 fases. Uma fase de água embaixo, uma fase de óleo em cima. O sistema homogêneo eu posso ter por uma substância pura, então pense lá. Eu tenho lá no meu sistema, num frasco, uma garrafa, um recipiente, só uma substância. Ou água, ou acetona. Eu vou olhar, só vou ver uma fase. Mas também eu posso ter uma mistura. Então, o que é mistura e substância pura? Substância pura, substância única. Mistura, eu tenho uma substância. Mas a mistura pode ser homogênea e heterogênea. Homo quer dizer igual, só tem uma fase. Hétero, diferente, mais de uma fase. Eu posso ter um sistema homogêneo que não seja um composto puro, seja uma mistura homogênea. Como assim? Se eu misturar água com álcool, eu só vejo uma fase. Eu só vejo um líquido. Então, isso é um sistema homogêneo feito por uma mistura homogênea. Meu sistema heterogêneo, ele é formado por mistura heterogênea, ou seja, a mistura que tem mais de uma fase, água-óleo, água mais areia, tá? Ou pode ser formado por uma substância em estados físicos diferentes. Por exemplo, se eu botar um copo com água e gelo, isso não é uma mistura, tá? É uma substância pura em 2 estados físicos diferentes. Outra coisa importante é saber, substância pura pode ser substância simples ou composta. É um conceito básico inicial, mas é importante, tá? O que é substância pura simples? Só tem um tipo de elemento. Por exemplo, aqui, ó, H2, O2.
o metal ferro, o metal zinco, Cl2, N2. Então, só tem um tipo de elemento. Composta, mais de um tipo de elemento. Eu tenho aqui, por exemplo, o H2O, o HCl, o sal de cozinha, NaCl. Tá? Então, são conceitos importantes que vão servir para estudar temas mais avançados. Vamos treinar um pouquinho? Eu tenho um sistema constituído por água líquida, ferro sólido, gelo e vapor d'água. Quantas fases tem? Quantos componentes? Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar isso aqui. Está aqui meu sistema. Ele tem água líquida, ferro sólido, gelo e vapor d'água. Aqui eu vou botar aqui o vapor de água. Ele pergunta quantas fases tem, quantos componentes. Olha só, fase é o que você vê. Foi o que você vê. Vamos olhar quantas fases eu tenho aqui. Eu tenho a fase do ferro, eu tenho a fase da água líquida, eu tenho a fase do gelo, da água sólida, e tenho a fase de vapor. Você não vê a fumacinha quando está aquecendo água na panela? Então, eu tenho a fase da água a vapor. Eu tenho uma, duas, três, quatro fases. Agora vamos ver os componentes. Eu tenho apenas ferro e água, porque eu tenho água líquida, vapor d'água e gelo, que também é água. Então, eu tenho quatro fases, dois componentes. Resposta, letra C. É importante reconhecer o que é fase, o que é componente, tá? Em misturas heterogêneas, aí, nesse caso aqui. Mistura homogênea só tem uma fase, você não vê nada. Pode ter mais de um componente, como água, água e sal, água e álcool, tá? Vamos lá. Correlacione a coluna direita com a coluna esquerda. Elemento químico. O que é elemento químico? Isolado. É água, gás oxigênio, vinagre, sódio. Sódio é elemento químico. Substância composta, relembrando, é substância aquela que tem mais de um tipo de elemento. Então, vamos ver aqui, ó. Água é a fórmula H2O. É composta? É. Oxigênio, a fórmula é O2. Não é composta, é simples. Vou até botar aqui, ó, 3CA. Vinagre. O vinagre é uma mistura. Eu tenho água, eu tenho ácido acético, outros materiais. Mistura, tá aqui, 4. Sódio, elemento. Água do mar. Água do mar também é uma mistura, tá? Eu tenho água sal, pelo menos. Liga de cobre. O que é liga de cobre? Liga quer dizer mistura de metais. Então, aqui eu tenho cobre misturado com outro metal. Então, aqui também é mistura. Associando aqui 2, 3, 4, 1, 4, 4. 2, 3, 4, 1, 4, 4, letra D. Aqui a aplicação dos conhecimentos básicos sobre classificação de substância pura, simples, composta, elemento, mistura. Vamos seguir, vamos para frente. Vamos falar agora sobre mudança de estado físico. A matéria tem três estados físicos principais: o estado sólido, o líquido e o gasoso, que mudam entre si de acordo com a chamada agregação entre as partículas. No estado sólido, eu tenho maior agregação das partículas. Ó. No líquido, menor, e no gasoso, menor ainda. Olha o estado líquido aqui no vídeo. Ó. Agregação de partícula média. Aí o que eu não tenho, ó, forma definida. O volume é definido, mas a forma vai adquirir do ambiente. Alta espaço, forma e volume definido. Tem lá o cubinho de gelo, tá lá, não muda. Já o gasoso, se você olhar, ó, ele vai ocupar o ambiente todo, não tem forma nem volume definido.
Na hora que abrir esse frasco aqui, vai liberar todo o conteúdo. Mas o que é que se mostra aqui? Ó? Quando eu estou no estado sólido, eu tenho um menor movimento das partículas, menor energia cinética. Tá? Quando no estado líquido, um pouquinho maior, e no gasoso, bem maior. Então, isso muda o que é a agregação das partículas. Tá? Aí eu posso fazer as mudanças de estado. Para passar do estado sólido para o líquido, eu tenho que aquecer, ocorre o processo da fusão do sólido, do líquido para o sólido, o contrário, resfriar, o processo da solidificação. Para passar do líquido para o gasoso, vou aquecer de novo, eu tenho o processo da vaporização. Para passar do gasoso para o líquido, resfriar, o processo da condensação. Ainda pode acontecer, ó, passagem direta do sólido para o gasoso. Por exemplo, a pedrinha de naftalina no armário, no banheiro. Passa direto para o estado gasoso, é chamada sublimação. E eu posso, em ambiente fechado industrial, pegar o estado gasoso, sistema fechado, tubulação, resfriar e fazer a ressublimação, passar para o estado sólido. Tá? Então, essas são as principais aí mudanças de estado físico. Aqui eu tenho algumas observações sobre essas mudanças físicas. Então, vejam, quando passa do sólido para o líquido, acontece a fusão. A fusão acontece no chamado ponto de fusão, que é a temperatura em que ocorre essa mudança. Por exemplo, para a água, o valor é 100 graus Celsius, ou é 0 graus Celsius. O ponto de ebulição, de vaporização, passagem do líquido para o gasoso, o ponto de ebulição, no caso para a água, por exemplo, é 100 graus Celsius. Importante que a temperatura que ocorre a passagem do sólido para o líquido é a mesma que ocorre do líquido para o sólido. A diferença é, está resfriando ou aquecendo. Então, ó, o ponto de fusão, PF, é igual a ponto de solidificação. Se eu tiver líquido e resfriar, vai solidificar. Se tiver sólido e aquecer, ele vai fazer. O ponto de vaporização, passar do estado líquido para o gasoso, é o mesmo da condensação. Se tiver líquido e for aquecer, vai vaporizar. Se tiver gasoso e resfriar, vai liquefazer. Então, eu tenho aqui o PE, ponto de PE, o PV, igual a ponto de condensação. Quando fala de vaporização, eu tenho 3 tipos de vaporização. A vaporização lenta, por exemplo, colocou roupa no varal, colocou um copo d'água na mesa e deixou um tempo lá. Lentamente, essa água da roupa ou do copo d'água vai evaporar. Isso é chamado evaporação, que é lento natural. Se eu pego um pouco d'água, jogo na panela e vou aquecer, a água chega um momento, quando chega a 100 graus, vai ferver. Quando chega no ponto de fusão, de ebulição do composto, vai ferver. Então, essa fervura a gente chama de ebulição, ou seja, é uma passagem do gasoso de forma mais rápida. E eu tenho a final, que é a calefação, quando é muito rápida. Por exemplo, você está lá cozinhando e cai um pouquinho de água na frigideira, na panela. Faz aquele barulho e a água evapora correndo. Uma chapa quente, de sanduicheira, por exemplo. Aquilo é uma calefação. Peguei a roupa que está molhada ainda, peguei o ferro de passar, quero secar rápido. Aí você coloca, faz aquele barulhinho, né, e passa rapidamente a gasoso, a água. Isso é uma calefação, que forma bolhas também. Tá? Outra coisa importante é você saber o sentido do processo. Quando eu vou passar do sólido para o líquido, do líquido gasoso, tem que fornecer energia, aquecimento, né? Fazendo ao contrário, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, tem que resfriar, promover resfriamento, tirar energia. Aí, conceito importante, um processo que absorve energia é chamado endotérmico. Absorve calor, térmico de calor, endo de para dentro. Então, processo que leva ao aquecimento ao estado físico é chamado endotérmico. Então, a fusão e a vaporização são endotérmicos. Ao contrário, processos que tem que resfriar, tem que tirar energia. Aí, térmico, exotérmico, exo para fora, remover calor. Então, a condensação e a solidificação são processos exotérmicos, tá?
Conceitos iniciais importantes, pode ou não aparecer no seu Enem, mas você vai usar isso em algum momento no seu conteúdo de química. Vamos fazer umas questõezinhas? Trabalhar um pouquinho com essa questão de ponto de fusão, ponto de ebulição? Olha só. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agregação líquido à temperatura ambiente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ponto de fusão e ebulição. O que é que a gente vai fazer? Vou traçar uma linha. Aí vou botar aqui. Fazer uma linha menor. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Tudo que tiver abaixo do ponto de fusão, naquela temperatura, vai ser sólido. Não fundiu ainda. Se tiver entre o ponto de fusão e ebulição, está líquido. E se a temperatura estiver acima do ponto de ebulição, a substância está gasosa. Vamos ver? Eu quero saber a 25 graus como é que está a substância. Olha só. Oxigênio a 25 graus, o ponto de fusão é menos 218. Ebulição menos 83. 25 graus é maior que menos 183, ou seja, nessa temperatura, o oxigênio, bem razoável, né, gente? É gás. A amônia, mesma coisa, ó, o ponto de ebulição é menos 33,4, 25 está aqui. Então, está depois do ponto de ebulição, a amônia é gás. Vamos ver o metanol. O ponto de fusão menos 97, 25 já é maior, mas o ponto de ebulição é só 64,7. 25 graus está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O metanol a 25 graus, ele é líquido. Já achei a primeira resposta aqui, metanol. Vamos lá, acetona, menos 94,6. Está aqui, ele é maior, 25 graus é maior que esse valor, então já não é sólido. E ponto de ebulição, 56,5, também está aqui entre. Então, a 25 não entrou em ebulição ainda, é líquido, segundo a resposta. Mercúrio, a gente sabe, né? Mercúrio é um metal que é líquido, né? O único metal que é líquido. Menos 137, 356, 25 está aqui. Mercúrio. E o alumínio, ponto de fusão é só 660, 25 está antes. Então, a 25 graus, o alumínio, razoável, é sólido. Resposta: metanol, acetona, mercúrio, letra B. Tá aí, gente, é respondido, fácil, fácil. Importante ter essa noção do valor da temperatura local para verificar se o composto é sólido, líquido ou gasoso em função da temperatura de ebulição e fusão dessa substância. Olha só como esse tema caiu no Enem, mais recente aí, 2020, reaplicação. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência das transições em um laboratório. Então, está aqui. Etapa 1, etapa 2. Então, ó, vapor da água para água líquida. Então, a etapa 1 é a fusão. A etapa contrária é a solidificação. A etapa 3. Opa, está ao contrário aqui, gente. Tá ao contrário. A etapa 1 do vapor para água é a liquefação ou condensação. E da água para o vapor, a vaporização. E aqui, a 3, da água líquida para o gelo, é a solidificação. E do gelo para a líquida, é a fusão. Aí ele pergunta para você, tendo como base as transições de fase representadas 1 a 4,
A quantidade de energia absorvida na etapa 2 é a vaporização. Então, para vaporizar, tem que aquecer, absorve energia, é igual a quantidade de energia. Então, veja, para vaporizar, se aquece, libera calor. Libera calor. Qual a etapa que vai ter mesma energia absorvida ou liberada? No caso, para vaporizar, absorve calor. Qual a etapa que vai ter mesmo tipo de energia? Vamos ver. É claro que a etapa 1. Ó. A etapa 2 acontece com absorção. A etapa 2 é endotérmica. Então, passar do estado líquido para o gasoso é um processo endotérmico. Para passar ao contrário do gasoso para o líquido, a um que é a condensação tem que ter resfriamento. Então, é um processo que libera calor. Libera calor. É um processo exotérmico. Exotérmico, tá? Aí, veja, qual seria a resposta? A quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual a que é liberada na etapa 1. Tem essa resposta? Tem, letra E. Então, tem importante saber o que é um processo endotérmico e exotérmico. É importante para essa parte inicial, mas vai ser importante para diversos processos, diversos assuntos de química que caem no Enem. Reconhecer o que é um processo endotérmico, que absorve calor, e um processo exotérmico, que libera calor. Vamos falar um pouquinho agora sobre a relação entre ponto de ebulição e pressão. Você já imaginou aí, você cozinhar um alimento numa panela de pressão, não cozinha mais rápido? Por que que cozinha mais rápido? Porque a pressão feita na panela faz com que o líquido entre em ebulição a uma temperatura maior. Então, se eu faço um cozimento com a panela aberta, sem pressão, a água vai evaporando, aquele contato fica reduzido. Quando eu boto mais pressão, a água que a 1 atm, que a pressão atmosfera normal é 100 graus, o ponto de ebulição, a pressão maior pode chegar a mais 120. Então, naquela panela, eu tenho água sendo aquecida a uma temperatura maior que o ponto de ebulição dela. E aí o cozimento fica mais eficiente. Tá? Então, uma coisa importante a verificar é que o que é passar do estado líquido para o gasoso, entrar em ebulição? Isso acontece quando a pressão na superfície do líquido se iguala à externa. Que aí as moléculas conseguem vencer a força de atração e pular para fora, virar gasoso, virar gás. Se eu aumento a pressão, as moléculas estão mais próximas. Isso vai ser mais difícil acontecer. Então, aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Então, tem uma relação direta. Aumentou a pressão, as partículas estão mais próximas. Passar para o gasoso é exatamente vencer a atração das partículas. Se elas estão mais próximas, o ponto de ebulição é maior. Então, resumindo aí, ó, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Não pode esquecer disso. Isso é importante para avaliar essas questões aí de recipiente, de aquecimento, cozimento, com pressão mais alta, e também avaliar condições atmosféricas. Por exemplo, ó, olha essa frase aqui, ó, no alto do Monte Everest, a pressão é aproximadamente 0,4 atm. A água ferve a 71 graus. A gente aprendeu que quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, porque em altitude maior, a água ferve mais rápido, ou seja, ela entra em ebulição a temperatura mais baixa. Porque em altitude maior, a pressão é mais baixa. Eu tenho chamado ar rarefeito, menos oxigênio. Então, veja, ó, Santos, nível do mar, a água ferve a 100 graus. Quando chega em La Paz, Bolívia, 3.600 metros de altitude, a água ferve ó, a temperatura mais baixa. E aí ó, fica mais difícil para cozinhar, porque a temperatura está mais baixa. Então não pode esquecer, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Vamos aplicar isso aqui um pouquinho? Ao nível do mar, a água ferve a 100 graus. Então, uma cidade que está a 1.400 metros acima do nível do mar,
Observa-se que, então veja, nível do mar, vou botar aqui um desenho. Mar, água ferve a 100 graus Celsius. Aí eu tenho uma coisa mais alta aqui, 1.400 metros. Vai ferver quanto? Acima, não. Porque aqui, ó, a pressão caiu. Se a pressão caiu, o ponto de ebulição cai também. Aqui é falso. A água ferve mais rápido? Não, o tempo de fervura é o mesmo. Ela vai começar a ferver mais cedo. Só que aqui, ó, letra C, ó, a comida geralmente demora mais tempo para cozinhar. Letra C. Vamos ver a D? Em uma panela de pressão, a água pode ferver acima de 100 graus Celsius. Não, porque se o ponto de ebulição aqui baixou, então não vai chegar a 100 graus Celsius. Tá? Não vai chegar porque o ponto de ebulição baixou. Então, relação, quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição, e vice-versa. Quanto menor a pressão, menor o ponto de ebulição. Importante ter esse conceito em mente. Falando de mudança de estado físico, pressão, temperatura, vamos falar agora sobre os gráficos de mudança de estado físico. Tá? Eu tenho 4 tipos de gráficos importantes para a gente avaliar. O gráfico de uma substância pura, de uma mistura comum, de uma mistura eutética ou de uma mistura azeotrópica. Vamos ver o que é isso. Aqui eu tenho um gráfico de uma substância pura. Substância pura, é importante anotar isso aí. Ó. Ela vai mudar de estado físico a temperatura constante. Então, substância pura muda de estado físico a temperatura constante. Eu vou ver 2 patamares, 2 linhas retas num gráfico de aquecimento, tá aqui uma curva de aquecimento, a temperatura subindo, e aqui uma curva de resfriamento, temperatura descendo, aqui no caso da água. Então, eu vejo uma temperatura de fusão, que aqui é 0 para a água, e uma temperatura de ebulição. Eu tenho um ponto de fusão e ponto de ebulição. E é constante. Enquanto está mudando o estado físico, a temperatura não muda. No esfriamento, eu tenho 2 patamares de novo, ó, condensação, solidificação. Então, se for puro, num gráfico, eu vou ver a substância pura mudando de estado físico a temperatura constante. Agora, eu tenho outros tipos de componentes. Eu posso ter misturas, tá? Então, aqui, substância pura, ó, 2 patamares, no aquecimento, no resfriamento, 2 patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição. Aqui eu tenho mistura, aquecimento e resfriamento. O que é que eu tenho? Eu não tenho patamar, eu tenho, ó, a temperatura, a fusão começa em uma temperatura e termina em outra. Eu tenho o que chama de faixa. Faixa de fusão, faixa de ebulição aqui, ó. Outra faixa de ebulição. Tanto no aquecimento quanto no resfriamento. A faixa de condensação e aqui a faixa de solidificação. Então, diferença de um gráfico de substância pura para mistura. Pura, 2 patamares. Mistura, eu tenho ó, 2 faixas. A temperatura continua subindo, ó, ou no caso aqui, ó, muda o estado físico, a temperatura continua caindo, tá? Continua caindo. Agora, eu tenho 2 gráficos importantes, que é o gráfico de misturas especiais, as chamadas mistura eutética e azeotrópica. O que é mistura eutética? Observe, eu tenho a fusão temperatura constante. Então, mistura eutética é aquela que funde a temperatura constante, tá? Ou solidifica a temperatura constante. Aqui, tanto no resfriamento quanto no aquecimento. Ó. E a condensação ou ebulição acontece com a temperatura variando. Então, eu vou ver em substância pura, eu vou ver 2 patamares na mistura, nenhum patamar, só faixa,
Na mistura eutética, eu vejo faixa na fusão. Na mistura azeotrópica, tá? Mistura eutética, eu tenho, por exemplo, cobre estanho. Na mistura azeotrópica, eu tenho, por exemplo, água e álcool. Eu vou ver faixa na fusão, ó, faixa na fusão, faixa na solidificação, mas eu vou ver na ebulição ou na condensação, eu vou ver a temperatura constante, vou ver um patamar. Então, resumindo, se for puro, 2 patamares. 2. Mistura, nenhum patamar, só faixa. Faixa, faixa. Mistura eutética, patamar na fusão. Mistura azeotrópica, patamar na ebulição. Tá? Vamos aplicar isso aqui? Vamos lá. Dados gráficos abaixo, qual deles corresponde à de uma mistura azeotrópica? Então, vamos lembrar? Azeotrópica, patamar na ebulição. Entre ebulição, a temperatura constante. Qual é? Esse aqui. Essa é a azeotrópica. Vamos aproveitar e classificar as outras. A 1, duas faixas. Ó. Faixa e aqui faixa também. Então, aqui é uma mistura. A 2 é o quê? 2 patamares. 2 patamares é substância. A 4, patamar na fusão. Aqui é a fusão. Isso aqui é uma mistura eutética. Então, tá aí. Respondido. Fácil, né? Vamos ver como é que isso cai em vestibular, de fato. Olha só, caiu no Enem Digital 2020. Vamos lá, vamos lá. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Poxa, se está pura, vou procurar o quê? Substância pura, muda de estado, temperatura constante. Vou procurar o gráfico que tem 2 patamares. Qual é o que tem 2 patamares? Letra D. Patamar 1, patamar 2. Vou confirmar as temperaturas. Ó. Fusão 1600. Está aqui, ó, fusão 1600. Ebulição 2230. Está aqui respondido. A ebulição, letra D. Fácil, fácil, não pode errar. Pense em sua nota na TRI. Não pode errar questão fácil no Enem. Esse tema, eu estou dando essa aula aqui. Alguns cursos negligenciam, passam por cima, mas não pode. Se você errar uma questão dessa no Enem, sua nota cai muito. Então é importante relembrar esses conceitos básicos. Essa também foi do Enem, vamos dar uma lida nela? Um pouquinho grande ela, tá? Na natureza, a água, por meio de processos físicos, passa pelas fases líquida, gasosa e sólida, perfazendo o ciclo hidrológico. A distribuição da água na Terra é condicionada por esse ciclo e as mudanças na temperatura do planeta poderão influenciar as proporções de água nas diferentes fases desse ciclo. O diagrama abaixo mostra as transformações de fase pelas quais a água passa ao ser aquecida com o fornecimento de energia a uma taxa constante. Então, está aqui, ó, é um gráfico de substância pura, mudança de estado, tanto a fusão, gelo derretendo, quanto a ebulição, água vaporizando, mudança de estado a temperatura constante. Aí vamos ver. Considerando o diagrama de mudanças de fase, então fiz transferir tá, a figura para cá da questão, da água, e sabendo que os calores latentes de fusão e vaporização da água valem respectivamente 80 calorias e 500 quilocalorias, 500 calorias grama, conclui-se que fala de calor latente, que é o calor envolvido no estado físico. Fala um pouquinho mais de física aqui, isso cobra mais em física do que em química, tá? Então vamos lá, vamos ler as alternativas aqui e marcar certo. Letra A. A temperatura da água permanece constante durante os processos de mudança de fase. Opa, não está constante? Tá. Letra A, já achei a resposta.
Aí vem uma coisinha, tá? Você tem certeza, isso é conhecimento básico, você aprendeu isso, tá certo. Você tem lá, ó, um bocado de alternativa que vai envolver um pouquinho de cálculo aqui, 540 calorias por grama, 80 calorias por grama, tá? Outro conhecimento, você já achou a letra A certa? Não perca tempo fazendo as outras. Porque o Enem, ele é programado para que você não faça a prova toda. Então, você tem que ter a prova com estratégia para conseguir fazer a prova toda. Então, se força alguns cálculos que não precisa, você acaba perdendo tempo e não conseguindo fazer a prova toda. Então, no final, você vai começar a chutar, se atrapalhar, querer fazer mais rápido. Então, tá aqui, ó, respondido. Letra A. Não vou perder tempo com as outras alternativas. Olha só, essa aqui é bem interessante, tá? Foi num vestibular, não foi do Enem, mas é bem interessante essa questão. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de sucata, composta aproximadamente de 63% de estanho e 37% de chumbo, por meio aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente, com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída por uma. Vamos ver aqui? Está aqui, eu tenho chumbo, estanho. O que é que queriam fazer? O que chama infusão fracionada é o tema da nossa próxima aula, tá? Separação de misturas, não perca. Sólido, o chumbo vai fundir a 327 graus e o estanho a 232, separadamente. Quando juntou, pensou assim, vamos aquecer. Quando chegar em 232 graus Celsius, que é a temperatura mais baixa, o estanho funde, vira líquido, filtramos, tiramos o chumbo do estanho. Só que, na verdade, não aconteceu isso. Quando misturou, aconteceu o quê? Ó? A mistura chumbo-estanho entrou em fusão a temperatura constante de 183 graus. E aí não serviu o procedimento, tem que fazer outra coisa, não dá certo. Por que não deu certo? Porque quando separados eles têm ponto de fusão diferente, mas quando juntos apresentam um ponto de fusão único, que é o que? Característico de uma mistura eutética. Resposta a letra A, mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Feito. B, azeotrópica, nada a ver, é fusão, não é fusão. Substância pura, não, é eutética. Suspensão, com nada a ver, coloidal. Substância com impurezas. Com impurezas, eu ia ver as duas faixas, tá? Ainda botei ebulição constante, não é fusão constante. Resposta à letra A. Então, é um tema importante, essa parte inicial da química, fenômeno físico, fenômeno químico, mistura homogênea, heterogênea, substância pura, número de fases, elementos, tá? Gráfico de curva de aquecimento e resfriamento. Tema importantíssimo. O que a gente vai fazer agora? Vamos ver aqui, ó. Outro gráfico importante, que é o diagrama de fases. O que é o diagrama de fases? Eu tenho uma relação de temperatura, pressão. Lembra que quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição? Então, a pressão influencia no ponto de ebulição, no ponto de fusão, tá? Aí, o que eu tenho aqui nesse diagrama? Um pouquinho diferente, né? Eu tenho três situações aqui, ó. A região de estado sólido. Então, ó, se aqui está nesse ponto aqui, ó, nessa temperatura e nessa pressão, o composto é sólido. A região do líquido, nessa temperatura e nessa pressão, o composto é líquido. E a do vapor, qualquer coisa aqui embaixo, o composto está no estado do vapor. As curvas do gráfico representam o quê? Os momentos de mudança de estado. Ó. Então, aqui é do sólido para o líquido, aqui do líquido para o gasoso, e aqui do sólido, também sólido para o líquido, ou ao contrário, líquido para o sólido, aqui gasoso para o líquido, líquido,
no caso aqui é vapor. Sublimação. Vapor para o sólido. E eu tenho esse ponto aqui, que é o chamado ponto triplo, tá? Que depende de cada substância. É o ponto em que eu tenho estado sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Então, se aparecer esse diagrama, não se assusta com ele. É fácil analisar, sabendo que região inicial aqui sólido, aqui em cima líquido, aqui vapor, e nas linhas das curvas eu tenho os gráficos de mudança de estado físico. Eu tenho exatamente os momentos de mudança de estado físico. Tá? Aqui é o ponto triplo. Tá? Esse ponto crítico aqui é outra coisa. Ele fala, é um ponto em que o gás fica com alta densidade, então ele fica parecendo que é líquido, tá? Mas isso não aparece muito em vestibular, não. Qualquer dúvida, entre em contato que a gente tira. Uma questãozinha com esse gráfico aqui. O processo de fabricação do café solúvel em pó envolve, primeiramente, o congelamento de uma solução aquosa comum de café e, posteriormente, diminuição da pressão, para que a água em estado sólido passe diretamente para o estado gasoso. O estado sólido passe diretamente ao estado gasoso. Sendo retirada por um sistema de bombeamento por sucção, após essa etapa, o resíduo é um café em pó e sem água, o qual é vendido ao consumidor. Na figura abaixo está descrito o diagrama de fase da água, onde o ponto O é o ponto triplo. O que é o ponto triplo? Tem sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Sobre o processo de fabricação do café solúvel em pó, na fase da água, passado do estado sólido para o gasoso, assinale a alternativa correta a partir do diagrama de fases da água acima. Então, aqui eu tenho as alternativas, tá? A, B, C, D, E. Então, o que é que eu quero? Passar do estado sólido para o gasoso. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso. Aqui é líquido para o gasoso. Sólido para o líquido. Sólido para o gasoso. Onde é? Sólido gasoso é aqui, ó. Ou AO ou OA. No caso, ele considera o O como uma partida no ponto triplo. Então, passar do estado sólido para o estado gasoso. Sólido para o gasoso, qual é o fenômeno do sólido para o gasoso? É chamada de sublimação. Vamos ver a alternativa? Letra A, solidificação, segmento A. Não, é sublimação. Condensação, não. Sublimação. Sublimação descrito no segmento OC. Mas OC é isso aqui, ó. É do líquido para o gasoso. Falso. Sublimação. Que é falso, falso. Sublimação, segmento A. OA, exatamente, ó. Sublimação, resposta à letra D. É importante conhecer esse gráfico de um diagrama de fases da matéria. Evaporação, segmento OC. OC é evaporação, só que ele pergunta, ó, do sólido para o gasoso. Aqui é um distrator, tá? O Enem tem muito isso. Uma alternativa que vai te confundir. Está correta a alternativa, mas não foi o que foi perguntado. Perguntou está do sólido para o gasoso. Então é importante, gente, esse conhecimento inicial aí para o Enem. Vamos falar agora sobre densidade. Outro tema básico que quase todo ano cai no Enem. Então, o que é que eu tenho que saber sobre densidade? Densidade é a relação massa-volume, tá? Quanto maior a massa, maior a densidade, no mesmo considerando volumes iguais. O volume, quanto menor for o volume, quer dizer que as partículas estão mais próximas. Estão mais próximas, quer dizer mais denso. Densidade tem relação com isso, com a aproximação das partículas. Então, pense aí, ó, 1 quilo de ferro, 1 quilo de algodão. Quem pesa mais? Pergunta besta, né? É 1 quilo. Mas, repare, 1 quilo de ferro vai estar mais concentrado, menos volume. 1 quilo de algodão ocupa maior volume. Tá? Outra coisa importante saber é quando eu coloco em contato ou material sólido com líquido, ou líquidos immiscíveis em contato. A densidade vai influenciar no aspecto. Quando eu boto o material sólido num líquido, se o sólido for mais denso, ele afunda. Então, pensa em uma bola de ferro num tanque d'água. O ferro afunda. Mas se eu colocar isopor, o isopor menos denso flutua.
Quando eu coloco líquidos immiscíveis, ó, o menos denso fica em cima, o mais denso fica embaixo. Pense aí numa mistura água e óleo. A água fica em cima, a água fica embaixo, que é mais densa, e o óleo fica em cima, que é menos denso. Tá? Então, importante isso, o mais denso afunda, o menos denso flutua. A densidade, geralmente a densidade se usa em que concentração, em que unidades? Grama por ml ou grama por centímetro cúbico, tá? No SI seria quilo por metro, mas é mais comum usar grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Sobre o que a gente falou, rapaz, eu tenho 1 quilo de chumbo, 1 quilo de madeira. Observe aqui, não 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão. O quilo de chumbo, por ser mais denso, ocupa menor volume. A madeira é mais leve, ocupa maior volume. Na água, quando eu jogo a madeira é menos densa do que a água, ela vai flutuar. Quando eu jogo o chumbo, ele é mais denso do que a água, ele vai afundar. Lembrando, o mais denso afunda, o menos denso flutua. O menos denso flutua. Vamos ver como é que a gente pode cobrar isso aqui em exercícios. Então, primeiro o cálculo, né? Uma peça de metal foi pesada na balança e indicou a massa de 236 kg. Em seguida, a mesma peça foi colocada no recipiente com água, o que indicou que seu volume é de 300 centímetros cúbicos. Calcule a densidade dessa peça em gramas por centímetro cúbico. Vamos lá. O que é que eu tenho que primeiro fazer aqui? Ó? Primeiro, ó, mudar a unidade. Porque, repare, está em quilo, ele quer saber em grama por centímetro cúbico. Então, para passar de quilo para grama, eu multiplico por 1.000. Então, esses 236 quilos vão ser exatamente 2,36 vezes 1.000, 2.360 gramas. Aí eu vou usar a equação de densidade. Eu tenho 300 centímetros cúbicos. Densidade é massa-volume. Vou dividir a massa pelo volume. Resolvendo aqui, cortando. O que é que vai dar? Exatos 7,86 gramas por centímetro cúbico. Então, pode aparecer algo que tem que resolver aí, fazendo esse cálculo simples, densidade, massa, volume. Vamos ver como apareceu. Olha só aqui, em 2020, o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centriflutuação, considera a densidade dos ovos em relação a uma solução de densidade 1,5. Então, eu tenho uma solução, densidade 1,15 grama por ml, menos 1 grama por ml. Assim, ovos que flutuam em relação à solução de densidade 1,15, ovos que ficam na superfície dessa solução são detectados. A gente vai ver aqui, ó, vai ter ovos que vai flutuar. E vai ter outras coisas aqui que não. Quem vai flutuar? O que tiver densidade menor do que 1,15 grama por ml. Então, aqui eu tenho os dados da densidade dos ovos de alguns parasitas estão apresentados na tabela. Então, está aqui a tabela, mostra a densidade dos parasitas e pergunta-se, considerando a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitas podem ser detectados por esse método? Olha só, se vai flutuar, tem que ser menos denso do que a solução. Tem que ter densidade menor que 1,15. Eu vou para a tabela, os que têm densidade maior vão afundar. Os que têm menor vão flutuar e vão poder ser separados e identificados. Quais têm menor que 1,15? O ancilostoma, o Ascaris lumbricoide e o Ascaris sum. Os 3 primeiros. Esses 2 aqui, ó, não. Eles vão afundar. Esses 2 aqui vão afundar. Qual seria a resposta? Quais podem ser identificados? Esses 3. Ancilostoma, Ascaris lumbricoides e Ascaris sum. Letra C, questão do Enem, fácil, fácil, densidade. Não pode perder esse ponto. Não pode vacilar com esse ponto. Caiu de novo? Mesmo Enem
Porque densidade é tema que posso avaliar em física e em química. Então, é interdisciplinar. Vamos olhar aqui? E em 2020 também, as moedas despertam interesse de colecionadores, numismata e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade da sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Repare, pegou a proveta, jogou 5 ml de água, jogou a moeda A, viu quanto deslocou, o volume deslocado é o volume da moeda, e a massa da moeda foi pesada antes. Então, fazer a relação, ó, densidade, massa, volume. Volume eu acho como? Pelo deslocamento de líquido quando joga a moeda, e a massa pesada antes. Aquelas moedas que são de fato de cobre, a densidade do cobre vai ter que bater com a da moeda, que é 9 gramas por centímetro cúbico. Então, quando fizer o cálculo aqui, tem que dar exatos 9 gramas. Por quê? Densidade é propriedade específica, eu posso usar para identificar a substância. Eu quero saber se aquele material é de cobre, calculo a densidade dele. Se der a densidade do cobre, é de cobre. Então, eu tenho que fazer o cálculo aqui, tem que dar exatamente 9. Aí vem um macetezinho aqui, gente. Para você não perder muito tempo e não fazer questão à toa. Tem que dar exatamente 9. Eu tenho 4 moedas com massas diferentes. Se tem que dar exatamente 9, o número da massa da moeda aqui tem que ser divisível por 9. 26 é? Não. 27 é? É, que é a moeda B, ó. Moeda B, massa 27 gramas. Vamos ver o volume da B? Quando jogou a A, o volume passou de 5 ml para 8. Mas eu não vou calcular, não preciso dar. Quando jogou B, passou de 8 para 7, que é 7. Passou de 7 para 10. De 7 para 10, esse volume aqui, ó, 3 ml. Então, o volume da B foi 3 ml. Vou fazer o cálculo aqui, ó. Densidade da moeda B. Massa, volume. 27 dividido por 3. Deu 9 gramas por ml. É de cobre. A B é de cobre. A A vai dar 26 sobre 9. Não dá. Sobre o valor que dá aqui, não vai dar 9, não vai dar 3. Tá? Não é divisível por 9. 10 também não vai dar, não tem como dar 9. 36 aqui, vou olhar agora a moeda D. A moeda D, repare, quando jogou a C, passou de 10 para 12. Quando jogou a D, passou de 12 para 16. 12 para 16 são 4 ml. Então, a moeda D tem o volume 4 ml. E a massa 36. Aí eu vou olhar aqui, ó. Opa. Densidade da D, massa, volume, 36 dividido por 4 dá exatamente 9 gramas por ml. Então, a B e D, elas são de cobre. Resposta à letra D. Mais uma questão fácil que não pode ser errada, não pode perder ponto com o tema densidade. No Enem. Para concluir aqui, vamos ver essa questão do Enem 2023, uma das questões mais fáceis do Enem 2023. Bem teórica, vamos ler aqui. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet.
e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada, que é água com carbonato, gente, para fazer aquele gás ácido carbônico virar CO2 água, e grande quantidade de açúcar. O comum, grande quantidade de açúcar. Já o diet tem água carbonatada, a mesma água carbonatada, água com gás, né? E adoçantes cujas massas são muito pequenas. Olha o detalhe aí, ó. Um tem açúcar em grande quantidade e outro tem adoçante que tem massa pequena. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui, em relação ao diet, o quê? Aí tem as opções: maior densidade, menor viscosidade, maior volume de gás dissolvido, menor massa de soluto dissolvido, maior temperatura de congelamento. E aí, qual seria a resposta? Olha o detalhezinho aqui, ó. Eu tenho, pensa aí, duas latas, uma diet e outra comum, mesmo volume, tudo material dissolvido, tá? Que é homogêneo, a mistura, você não pode ver sólido precipitado, né? Mas aqui diz, ó, o comum tem grande quantidade de açúcar. Já o diet, no lugar do açúcar, tem adoçante que a massa é menor. Ou seja, naquele mesmo volume da lata, no comum eu tenho mais material, eu tenho mais massa. Então, se é o mesmo volume, quer dizer que aquele material ali é mais denso. Resposta à letra A. Não é só cálculo, né? Tem a parte teórica de compreender o que é densidade. Densidade mede a aproximação de partícula, mede quanto mais massa consigo ter naquele volume. Então, foi feito dois refrigerantes, mesmo volume, só que no comum eu tenho mais massa, logo maior densidade. Tema importante, não pode vacilar, não pode errar esse tema para o Enem. Então, o sucesso é a meta, o esforço é o caminho. Vamos continuar junto nessa trajetória. Te espero na próxima aula.